Aí aqui, os homenzinhos estão aqui. Aqui você clica para poder sair. Já tá. Já. Mas ninguém, entrou ninguém ainda não. Vai aparecer aqui, se entrar alguém vai aparecer aqui. Boa tarde, pessoal. Bem-vinda, Tati. Bom, esperando mais um pouquinho o pessoal entrar. Tudo bem, Tati? Bom, hoje a gente vai estar recebendo o nosso amigo Marcelo. Ele vai estar falando um pouco de hipnoterapia. É uma terapia muito bonita, ela traz muitos benefícios para a saúde, né? Ele vai estar falando um pouco. Vai ser muito legal. Você vai gostar, Tati. Chama seus conhecidos para estar conhecendo o trabalho nosso. Seja muito bem-vinda, Tati. Boa tarde, pessoal. Chamamos o nosso amigo Marcelo. Enquanto ele não entra, eu vou me apresentar. Muitos de vocês ainda não me conhecem. Eu sou Marina, hipnoterapeuta também. Eu trabalho com hipnoterapia, mas eu trabalho mais com a psicoterapia, né? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas não entendem o que é a hipnoterapia. O Marcelo vai falar um pouco hoje, deixei esse assunto com ele. Eu trabalho com terapias mais holísticas, né? Eu trabalho com a psicanálise, trabalho também com os cristais, né? Os cristais, eles têm um tempo, cada pessoa tem um tempo para estar trabalhando, para ser... Acho que o Marcelo está entrando aí. Vamos esperar para ver. Acho que ele entrou. Está entrando. Trabalho também com massoterapia, né? Olá, Marcelo. Boa tarde, oi. Boa tarde. Estou me apresentando aqui para o pessoal. Tudo bem? Tudo. Já ajeitando a minha câmera aqui. Então, pessoal, eu trabalho também, né, com a mesa radiônica, que é uma emissão de vibrações. Ela faz a limpeza energética dos corpos. São tratamentos, assim, que depende de cada pessoa, né? Cada pessoa recebe a ferramenta de um jeito. Então, cumprimentar o Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Marcelo, Boa tarde. Amigo hipnoterapeuta, ele vai falar um pouco hoje para a gente. Fiquem à vontade, pessoal. Vou fazer perguntas para o Marcelo, né? Que vocês precisarem aí, que vocês sentirem, podem perguntar, que o Marcelo vai estar respondendo dentro daquilo que for possível, né, pessoal? Sim. Pode se apresentar, Marcelo. Bom, eu me chamo Marcelo Shibashi, eu sou hipnoterapeuta, sou constelador familiar, sou programador neurolinguístico,
E hoje a gente veio trazer esse tema bem pedido, né, sobre a ansiedade. Então, antes mesmo da gente até começar, que a gente já fez essa apresentação, se você não sabe compartilhar com o seu amiguinho, aqui embaixo aqui, ó, tem um aviãozinho. Então, clique nesse aviãozinho aí, manda para essas pessoas, às vezes, amigos, parentes, familiares, que têm esse sintoma da ansiedade e, às vezes, não sabem nem como lidar. Tem crises de ansiedade e não sabe nem como lidar. Então, é importante compartilhar esse conteúdo para a gente poder ajudar outras pessoas, também até com um pouquinho desse nosso conhecimento. Então, vamos falar assim, para a gente começar um pouquinho, vou deixar livre aqui, quem quiser fazer perguntas, até a Marina também, se quiser fazer algumas perguntas, fica à vontade. Mas o conteúdo que eu trouxe é mesmo específico da ansiedade e como que a hipnose ela pode ajudar na ansiedade. Então, no finalzinho dessa live, eu vou dar as 3 dicas, 3 coisas para fazer para ajudar antes, durante e depois de uma crise de ansiedade. Então, na ansiedade, a gente tem sempre 2 caminhos. Um começa pelos pensamentos. Eu tenho pensamentos ruins e indestrutíveis que vão disparar uma reação da amígdala, ou simplesmente existe uma memória emocional e essa memória emocional vai entender que os gatilhos sensoriais que eu tenho agora são perigosos. Então, vamos falar assim, situações, o que são esses gatilhos? São situações que a gente já viveu, são experiências da nossa vida que com certeza foram negativas, são gatilhos. Então, realmente, tudo que for negativo de situações vão ser gatilhos para querer ser disparado, talvez num momento de crise. E mesmo que eles não sejam perigosos, como um caso de estresse pós-traumático. O cara estava lá na guerra, depois ele volta, vai em alguma festa, escuta um barulho de um rojão e não consegue ficar naquele lugar ou naquele ambiente. Então, mesmo sabendo que o rojão, mesmo sabendo que aquele barulho é um rojão, que não é guerra, a pessoa se desespera. Porque ela não quer passar pelaquela experiência novamente. Todas essas situações que a gente acaba tendo, é como se essa percepção não passasse pela nossa consciência. Então a gente acaba tendo situações que a gente acaba tendo esse pavor. Então vamos falar assim, novamente, mesmo sabendo que é um rojão e que não é guerra, a pessoa se desespera. Porque não passa pela consciência dela. É um disparo automático do corpo e da amígdala, e por isso é importante a gente entender um pouquinho, antes de eu dar essas dicas, um pouquinho antes, como que funciona essa neurociência do transtorno da ansiedade também. Então, vamos falar assim, o transtorno da ansiedade é importante que todos nós entendam que os principais transtornos, há em comum entre eles vários grupos dessas sensações. E, em geral, o transtorno de ansiedade, ele vai envolver um disparo de uma reação de luta ou fuga. Uma reação que é importante do nosso dia a dia. Por exemplo, quando eu sou assaltado, ou quando eu vou ser atropelado, tá vindo um carro, simplesmente eu pulo. Eu tenho algum tipo de reação. E essa reação fisiológica, instintiva, que dispara adrenalina, cortisol, queima bastante glicose para obtenção de energia, aumenta o batimento cardíaco, faz a hiperventilação acontecer e que, inclusive, vai colocar mais sangue, mais fluxo sanguíneo para os nossos membros, para os nossos braços, para as nossas pernas, para a gente poder reagir, lutar, correr, fugir. Isso é essencial para a nossa sobrevivência. Mas os transtornos de ansiedade vão disparar essa reação de luta e fuga. E às vezes dentro de um cinema, às vezes quando eu estou num churrasco com a família ou com alguém, ou às vezes quando eu acordei para poder trabalhar, eu tenho uma síndrome do pânico. Então, apesar da gente ter vários transtornos de ansiedade, a reação de luta e fuga vai ser como todos eles. A diferença vai ser o que dispara
essa reação de luta ou fuga. É o objeto específico, é uma situação específica. Então, talvez eu tenha uma fobia, que esse medo irracional, o medo irracional de altura, o medo irracional de barata, é algo que me paralisa, é algo que eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo, que algumas pessoas vão colocar também como um transtorno de ansiedade. Apesar do transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, não estou falando de mania. Mania é normal, todo mundo tem mania. Todo mundo tem coisas, rituais que acabam fazendo. Todo mundo faz isso. Mas o problema é quando surge a mania de forma severa. O comprometimento à vida da pessoa e, às vezes, o TOC vai ter alguns elementos neurológicos, igual o do Tourette, que é um outro transtorno também. Não deixa de ser um tique. A pessoa acaba tendo uma atitude, um comportamento, que existe um elemento no cérebro que está promovendo isso. E muitas pessoas acabam colocando o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, como um dos transtornos de ansiedade. Porque a falta de controle em relação à mania gera ansiedade. Gera também a reação de luta ou fuga. Temos também a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é a pessoa que tem sensações de que vai morrer a qualquer momento. Por que ela tem essas sensações? Porque os gatilhos que disparam a síndrome do pânico muitas vezes não passam pela consciência. Então a pessoa tem a síndrome e às vezes do nada no churrasco ela tem essa reação de luta ou fuga, essa hiperventilação, esse batimento cardíaco acelerado, do que no assalto seria interpretada como uma típica do assalto. E uma reação de luta e fuga, que se aparecer quando eu estou fingindo, quando eu estou fugindo, igual de um cachorro, um Doberman, um cachorro gigante, e eu jamais vou achar que eu estou morrendo. Eu vou saber que essa hiperventilação, que esse batimento cardíaco acelerado, é decorrente de uma reação de luta ou fuga. Eu quero fugir. Mas a síndrome do pânico essa reação de luta ou fuga surge aparentemente do nada. E a pessoa pensa, espera aí, meu coração está batendo de uma forma acelerada. E não tem perigo nenhum. Eu devo estar morrendo. E ela começa a ter esses pensamentos que vão tomar essas reações fisiológicas cada vez mais fortes. Então a gente também tem a chamada ansiedade generalizada, que aparentemente não vai ter um gatilho específico também. Mas o chamado estresse pós-traumático, que existe um trauma, por exemplo, como eu falei, da pessoa que estava na guerra e estava vivendo situações de luta ou fuga, eu falo assim, o tempo todo, está na guerra, sempre está ouvindo barulho, sempre está ouvindo gritos, está ouvindo mortes, explosões. Aí a amígdala, que está tão acostumada a disparar a reação de luta e fuga nos momentos importantes lá da guerra, começa a disparar no seu dia a dia dessa pessoa. Então a pessoa no dia a dia escuta uma buzina, escuta um estrondo, escuta um grito, dispara a reação de luta e fuga, e por mais que cada um desses transtornos de ansiedade tenha as suas particularidades, tem as suas comorbidades. Aí você pode me perguntar, o que é comorbidades, Marcelo? É uma tendência que um transtorno tende a aparecer com outros. Então você pode perceber que a ansiedade, ela nunca está sozinha. A ansiedade, ela vai estar com, um exemplo, uma síndrome do pânico. Ela vai estar com um TOC. Ela vai estar desencadeada ou associada com algum outro tipo de transtorno. Então, por exemplo, pessoas que têm síndrome do pânico, é comum que algumas delas também tenham algum transtorno de humor, um transtorno bipolar. Então, por mais que todos esses transtornos tenham as particularidades, elas têm as comorbidades. Tem os seus medicamentos específicos. E, além disso, sempre vai ter dois caminhos para a ansiedade. Ou ela vai começar pelo pensamento, que a pessoa tem os pensamentos ruins, destrutivos, e vai disparar reações
da amígdala, ou simplesmente existe uma memória emocional, e essa memória emocional vai entender os gatilhos sensoriais que eu tenho agora como perigosos. Ainda que não sejam perigosos. Como o caso do estresse pós-traumático. O cara lá na guerra, volta o barulho do rojão, no final do ano vai numa festa, e ele não consegue ficar naquele ambiente sabendo que o rojão, mesmo sabendo que aquele barulho era um rojão. É estranho isso, não é? Então, por que a pessoa, mesmo sabendo que é um rojão, e que não é guerra, por que ela se desespera? Porque não passa pela consciência. É um disparo automático do corpo, da amígdala. E por isso que é tão importante a gente entender essa neurociência por trás do transtorno da ansiedade. Se a pessoa tem esse estresse pós-traumático, ela está em desespero numa reação de luto-fuga. Então, eu posso dizer também que é bem parecido com uma situação que você dá um susto em alguém. Aí você chega em alguém que está desprevenido, dá um grito, a pessoa assusta, e a pessoa, ela não chegou a pensar, será que é outra pessoa? Ela simplesmente reage, e o pior é o seguinte, depois que você dá o susto, o batimento cardíaco da pessoa que levou esse susto continua elevado. E a pessoa pode até começar a respirar mais rapidamente por causa desse susto. Então é importante a gente entender que esses transtornos da ansiedade vão gerar alterações no nosso corpo. E que muitas vezes a gente vai ter que fazer algo diretamente no corpo para poder controlar também. Agora, para vocês entenderem um pouquinho, a nossa mente, ela não gosta de gastar energia. A nossa mente, ela é preguiçosa. Então, de tantas situações que a gente acaba vivendo, sendo traumático ou não, eu não vou entrar nos detalhes de o que é traumático. Porque cada pessoa ela vai ter uma percepção do que é traumático. Um exemplo, uma vez, Marcelo, o cachorro correu atrás de mim. Aí eu passei um trauma. E para uma outra pessoa, um cachorro correndo atrás dela não pode ser um trauma. Então, isso que é uma percepção. É somente o que a pessoa passou que ela vai saber se aquilo ali acabou gerando um trauma. Será que, sei lá, os pais se separaram e o pai sumiu? Aquilo ali pode gerar um trauma na pessoa. E ela tem complicações, por exemplo, no relacionamento. Então, isso é um pouco da percepção, é o que a pessoa sente. Então, ela precisa, como a nossa mente não gosta de gastar energia, ela vai guardando todas essas situações que você vai passando. E quando você chega em um evento, traumático ou não, ela simplesmente pega você e fala assim, fulano, olha Marina, não vai fazer aquilo. Porque você se lembra daquela situação que você passou? Olha Marina, você se lembra daquilo lá que aconteceu com a sua amiga? Olha Marina, você se lembra daquilo lá que você viu no filme? Você se lembra daquilo lá que você viu na televisão? Olha, sua mãe, aconteceu isso com a sua mãe. Então, no momento da situação, a nossa mente acaba mandando flashbacks, acaba mandando vozes, imagens, e aquilo ali trava a pessoa. Aquilo ali deixa a pessoa paralisada. Esse que é o nosso luta, fuga e congelamento que a gente chama. Eu não vou lembrar do inglês, não sei se era fight to fight e freezing, alguma coisa assim que eles falam do inglês. Que é o luta, como que é? Luta, fuga e congelamento. Que é isso que acaba acontecendo no num evento, quando a gente tem uma crise de ansiedade. Ou a gente enfrenta aquela situação, ou a gente foge daquela situação, ou a gente praticamente fica paralisado. Boa tarde aí para todo mundo que está entrando. Sejam muito bem-vindos. Se vocês ficarem com alguma dúvida, com alguma pergunta para fazer, a gente vai conversando aí e vou tirando todas essas dúvidas também. E a Marina fica aí à vontade também. Marcelo, é importante abordar que, assim, muitas vezes a pessoa, quando ela vai passar por uma sessão, por uma terapia,
ela não entende, ela acha que a hipnoterapia vai fazer confusão mental. É importante que você aborde isso também, para que as pessoas entendam o que a hipnoterapia traz de benefício, né, para a vida da pessoa, a vida diária, que é uma ajuda, é uma ferramenta que nós trabalhamos com ela, que é uma autoajuda. Então, muitas pessoas acham que é aquele negócio de palco, né, que a pessoa vai ficar bolada. Então, menciona um pouco para as pessoas entenderem o trabalho da hipnoterapia com a pessoa. A gente tem que saber que a hipnoterapia ela é separada, a hipnose ela é separada por duas partes. Tem a de entretenimento e a clínica. A de entretenimento é que todo mundo vê na televisão. De comer uma cebola pensando que é uma maçã, chupar uma pimenta, pensar que é um chocolate. Então isso daí é uma coisa que eles mostram na televisão, para querer ter audiência, para querer chamar a atenção do público. E muitas vezes a clínica, o pessoal pensa que o profissional vai dominar a mente dessa pessoa. E não é isso. A pessoa ela tem que ter a permissão. Eu não vou entrar muito detalhadamente, mas eu vou falar um pouquinho sobre a nossa mente. Ela tem uma parte que tem a nossa autopreservação. Então você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe as suas origens. Você sabe o seu comportamento. Você sabe, você tem as suas atitudes. E mesmo numa hipnose de entretenimento, você tendo alucinações, vendo artistas, ou fazendo coisas, comendo coisas que não é o que você está comendo, ou não é o que você está vendo, você se permitiu para isso. Então você se deixou a fazer isso. Então não existe o domínio da mente. Não existe o profissional que está ali, vai fazer coisas que você não quer. Mas sim, coisas que você quer se permitir. Eu gosto de falar, de repente eu estou numa festa e vem uma pessoa e fala assim: ah, Marcelo, eu duvido você me hipnotizar. Ah, Marcelo, eu duvido você fazer isso. Eu sou forte, eu sou resistente. Eu não quero pegar essas pessoas. Eu quero pegar as pessoas que querem falar assim: Marcelo, eu quero passar por essa experiência. Eu quero mudar algum comportamento indesejado meu. Eu quero ter uma transformação na minha vida. Aí sim, a gente vai ver que a pessoa realmente ela quer aquela mudança, ela quer a transformação. Eu não quero fazer isso com uma pessoa que está duvidando que pode acontecer. Isso é muito importante. Então, a hipnoterapia, ela trabalha com essa percepção da pessoa se permitir, se deixar pelo tratamento. Não existe nenhum tratamento milagroso. Não existe nenhum tratamento que vai entrar na sua mente, que vai mudar seu comportamento sem você fazer nada. Não é, nem remédio não faz isso. Tanto é que você pode tomar remédio, pode emagrecer, e quando você parar de tomar remédio, você vai voltar a engordar de novo. Então não existe, nada existe milagre. Tem uma pergunta aí da Liz. Eu tenho muito interesse em fazer uma hipnose. Não faça, Liz. Procura, é bom a gente entender o que a gente quer trabalhar com a hipnose. A hipnose ela pode trabalhar todos os comportamentos emocionais e psicológicos. O que é a ansiedade? A ansiedade é um estado psicológico. Porque o que é o psicológico? É coisas que a gente pensa, é coisas que a gente imagina do futuro, tudo no futuro. Só que tudo isso que a gente imagina no futuro, às vezes eu posso falar para você que não é real. Não é, são pensamentos que vêm na nossa mente, mas a gente não sabe se vai acontecer. A gente não sabe o que pode acontecer nessa situação. É isso que acaba gerando ansiedade. A gente fica muito nos pensamentos futuros e a gente não sabe o que pode acontecer. E a gente fica ali, nossa, será que vai dar certo? Nossa, mas eu nunca fui naquele lugar. Nossa, e será que as pessoas vão gostar de mim? E a nossa mente, ela só sabe pensar pelo lado negativo. Ela nunca vai falar assim, ó, não, eu vou lá naquele lugar, todo mundo vai gostar de mim, eu vou falar com uma tranquilidade, todo mundo vai me adorar e vai ser um sucesso. Quem pensa desse jeito? Ninguém pensa desse jeito. Porque a nossa mente só sabe levar
para o caminho negativo. Então é isso que a gente acaba trabalhando na ansiedade. No tratamento, em qualquer tratamento, eu posso falar para vocês, não vai existir que você vai eliminar a ansiedade. Nenhum tratamento vai existir que vai eliminar o seu medo. Nenhum tratamento vai existir que vai eliminar manias. Porque isso faz parte do ser humano. E isso é vamos falar assim, é uma percepção, ou é um sentimento, é um estado psicológico que é de autodefesa para você. Já pensou? Às vezes vem no consultório a pessoa que fala assim, Marcelo, eu tenho um medo, horror a rato. Será que eu vou fazer um tratamento para ela querer pegar o rato na mão e falar assim, ai, ratinho, bonitinho? É lógico que não. A pessoa ela tem o medo do rato porque é um sistema de defesa dela e ela quer afastar aquilo. Ela não quer aquilo ali perto dela. Mas eu posso fazer um tratamento para ela, quando ela vê um rato, pelo menos ela ter coragem de querer colocar um veneno no rato, para ele comer e morrer. Ou ela ter a coragem, se de repente o rato entra na casa dela, ela ter a coragem de querer com a vassoura ali espantar o rato para ele ir embora. A pessoa que tem medo de barata, eu não quero que ela pegue a barata e fica fazendo carinho na barata. Eu não quero que ela pegue a barata e faz animaizinhos de estimação. Mas eu quero que ela tenha uma coragem para ela matar. Eu quero que ela tenha uma coragem para ela espantar aquilo, poder afastar aquilo ali dela. E a pessoa que ela tem a fobia, ela não consegue nem ver uma imagem no computador. Se eu mostro uma imagem no computador de um rato, de uma barata, a pessoa já entra em pânico, já acelera o coração, já entra com hiperventilação, sudorese. Então, um tratamento é para querer minimizar essa situação. A ansiedade é normal para todo mundo. O problema é quando gera vamos falar assim, um transtorno de ansiedade, quando aquela ansiedade de eventos novos acaba atrapalhando ela. Ela não consegue mais dormir. Ela não dorme num dia anterior do evento. Dá uma diarreia. Ela precisa tomar um calmante. Com isso, a gente começa a ver que aí a ansiedade começa a atrapalhar na vida dessa pessoa. Marcelo, eu tenho medo de sei lá, aranha. Aí, de repente, a pessoa tá numa reunião, ela vê uma aranha, ela sobe em cima da cadeira, ela resolve sair dali correndo. Você pode ver que isso está afetando ela emocionalmente e psicologicamente. Então, quando a gente começa a perceber que está afetando, aí sim, é uma hora que a gente precisa fazer o tratamento. Deixa eu ver aqui, responder aqui uma perguntinha. A hipnoterapia pode não funcionar? E quais as chances de não funcionar? Eu posso falar para você, a hipnoterapia pode não funcionar quando o cliente ele não entende como funciona a hipnoterapia. Aí isso é de profissional. Então eu falo para vocês que tem interesse em fazer a hipnoterapia, ou qualquer tipo de terapia, procurar entender, procurar tirar todas as suas dúvidas com o profissional. O que é hipnose? O que é hipnoterapia? De repente, o que é esse estado de transe? Tem gente que acha que vai dormir, tem gente que acha que vai ficar inconsciente, tem gente que acha que vai dormir e vai acordar e vai estar tudo mudado. Tudo isso é mito. Então você procura entender. Eu gosto de falar, quando eu vou fazer o atendimento, na minha primeira sessão, que muitas pessoas, às vezes elas acham que vai dormir. Aí você imagina, se eu não falo que ela não vai dormir, então ela acha que ela vai dormir. Então eu tô ali fazendo a sessão, tô conversando com a pessoa, porque a pessoa não fica inconsciente, a pessoa ela tá escutando tudo que eu falo. Então, imagina, ela tá lá com os olhos fechados, e eu tô falando, e ela tá lá me ouvindo. E de repente ela vai falar assim, caramba, eu não dormi, então não funcionou. E é isso que a pessoa acaba acreditando. E ela não tirou essa dúvida com o profissional. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu estou te dando, ô Lili, exemplo, a pessoa pensou que ela ia dormir. Aí o profissional faz a sessão toda bonitinha, tal, termina, fala, abre seus olhos, muito bem, você está bem, sentindo muito bem, ela abre os olhos, ela fala, acabou? Aí o rapaz fala, acabou. Mas eu não dormi, então não funcionou. Olha para você ver, por causa de uma dúvida que você não tirou,
por causa de uma percepção que você achava que a hipnose ia ser dormir, você desacreditou e você, às vezes, você acaba perdendo essa sessão por causa disso. A minha primeira sessão, ela leva 3 a 4 horas. Porque eu preciso conversar com o meu cliente, mostrar para ele como que a hipnose funciona na nossa mente, tirar todas as dúvidas dele. Depois eu inicio a sessão. Então, é muito importante, se você quer fazer um tratamento, é você querer entender, não ficar pesquisando, porque às vezes na internet tem muita bobagem. Tem muita... Às vezes as pessoas ficam pensando que vai sair do corpo, vai desencarnar, que vai para um outro mundo, que vai em outra vida, sabe? Mito. Tudo mito. Então, é bom, tira dúvida com o profissional, procura vários profissionais, e tira. O EC7 tira todas as dúvidas. E vamos para mais uma pergunta. Quer falar alguma coisa, Marina? Pode falar. Isso é muito bom, igual o esclarecimento, Marcelo, porque muitas vezes a pessoa não dá certo com um profissional, procura outro, mas não pare o tratamento. Sim. Né? Então, assim, eu acho que tem que ter uma adaptação, o cliente com o profissional, né? Sim. Porque, assim, tem que ter ali, tipo, uma química, os dois, tem que ter uma confiança, né? Então, assim, tem aquela confiança também, eu acho que a pessoa não digere aquilo, né? Então, Sim. eu acho que todas as pessoas, todos os tratamentos que elas for procurarem, se não deu certo, que não seja pela terapia, mas sim, às vezes não dá certo com o profissional. Essa foi uma pergunta que uma paciente também me fez, que ela tinha feito várias terapias e não tinha funcionado. E ela fez comigo e deu certo, e o tratamento dela está funcionando. Então, assim, muitas vezes, o que para a pessoa que ela fala, por exemplo, que ela não gosta daquela terapia, mas às vezes não é a terapia em si, é a maneira que não foi bem conduzida, né, Marcelo? Sim. É o que deixa eu ver, a Lisa que falou. Ela falou assim, eu sei muito bem o que queria trabalhar, mas tenho receio da conduta do profissional. Sabemos que tem profissionais que não são sérios. Sim, acaba existindo. E é como a Marina falou, não é a terapia em si. Vamos falar assim, não só profissionais da área da saúde. Vamos falar assim, mecânico de carro, um pintor, um pedreiro, um engenheiro, um arquiteto. Se vocês for ver, né, em qualquer área, a gente às vezes contrata um pedreiro, o pedreiro não faz um serviço legal. Aí a gente contrata um outro que às vezes cobrou até mais barato e ele faz aquele serviço perfeito, sem reclamação. Então, às vezes, a gente precisa entender um pouquinho. Então, vamos falar assim, vê se o profissional, ele faz sentido o que ele fala para você. Às vezes a pessoa, eu não gostei do Marcelo, porque o Marcelo tem essa barbona aí. Eu não gostei dele. Eu não gostei de fulano lá, porque as coisas que ele falou não faz sentido. Eu não gostei do ciclano, porque fala muito rápido. Então, o rapport é isso que essa conexão que a gente precisa ter. Às vezes, só a gente fazendo essa live, talvez meus seguidores ou seus seguidores vão chegar a falar, Marina, eu gostei do jeito que você falou, me fala mais sobre isso, como que é um tratamento, no que você trabalha, como a Lisa acabou de perguntar aqui, ela falou, da onde que eu sou, Marcelo? Eu sou de Campinas, eu faço atendimento em Campinas, mas faço atendimentos online também, que funciona da mesma maneira, é outra crença que às vezes as pessoas têm. Hoje, nesse mundo que a gente vive de pandemia, tudo é feito online agora. Tudo é feito por videoconferência. E não é por causa que é feito por videoconferência, é que não funciona. E eu posso falar assim, o problema que a gente tem está aqui, ó, na nossa cabeça. Mas por que a pessoa ela acha que tem que ter a necessidade de ter um atendimento na clínica? Eu não preciso tocar no meu cliente para querer fazer uma transformação nele, sendo que o problema está aqui, ó. Por que acaba tendo esses problemas? Porque tem
essas imagens, essas sensações do futuro que acaba prejudicando ela. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, porque aí senão eu já dou continuidade. A Tória, Marcelo, eu tenho consciência que uma barata não vai me matar, mas mesmo assim passo mal só de lembrar do barulho das asas. É isso. Isso a gente chama que é um gatilho. Se lembra que eu falei? Não sei se você estava no comecinho da live. É um gatilho visual. É um gatilho auditivo. É um gatilho sinestésico. Gatilho visual, a gente está vendo. Gatilho auditivo, a gente está escutando. Gatilho sinestésico, a gente está sentindo. A gente sentindo gosto, sentindo cheiro, sentindo toque, sentindo sensação no corpo. Você pode falar que, mesmo você vendo a barata, ou se a pessoa fala assim, a barata lá, e você já imagina o som da barata, batendo ali as asas, e você já sente, escuta, e parece que aquele negócio está ali perto de você. E você já cria sensações, já cria uma sudorese, já cria um nervoso, já cria uma taquicardia. E eu posso dizer que quando a gente foge dessas situações, a gente só está reforçando o nosso medo. Então tenta, pelo menos uma vez, vai fazendo esse exercício e enfrentando esse medo. Enfrentando esse medo, você vai quebrando esse reforço que você tem na sua vida dessa situação. É esse medo da barata. Tenta enfrentar ela uma vez, mesmo que de longe, mesmo que jogando lá um spray lá, ele vai desmanchando. A primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Vai chegar um momento da sua vida que você já não vai, você vai estar matando a barata com chinelo, às vezes pegando com o papel e jogando fora. E você não vai nem perceber sobre isso. Então, para não ficar muito longo, acho que tem, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Alice falou, Tônia e eu de vaca? Entro em desespero, não entendi. Horrível, não é Lisboa? E eu de aranha, tenho pavor. Então, às vezes, o nosso medo são de situações que a gente já enfrentou no passado. E a nossa mente, se lembra quando eu falei que a nossa mente não gosta de gastar energia? Mas ela vai guardando todas essas situações. Ficou escuro aqui, do computador apagou. Ela vai guardando todas essas situações. E quando você vai enfrentar essa situação, ela vai mandando os feedbacks para você. Ela vai mandando imagens, sons, sensações, e aquela ali te trava. Vamos ver. Marcelo, fale como funciona a hipnose. Acho que eu falei um pouquinho. A hipnose, ela trabalha todo o problema emocional e psicológico. Isso mesmo, de confiança, assim como eu tenho a doutora Marina. Show de profissional, que legal. Oh, muito obrigada. A Tônia, a relação de confiança que deve existir. Boa tarde, Flávio. A Tônia, mais o quê? Deixa eu ver. Boa tarde. Isso é verdade, é uma questão online. Faço 1000 terapias online com a doutora Marina, é top. Parabéns. Esse é o primeiro passo para a transformação. Isso é fato. Gratidão. Ah, agora que eu entendi. Morro de medo de vaca. Olha, vai saber. Será que na sua infância... Eu vou te dar umas possibilidades. Será que na sua infância você teve alguma situação com a vaca? Será que, sei lá, a vaca correu atrás de você? Ou será que os avós contou alguma história de alguma vaca que ainda você teve uma interpretação diferente sobre isso? Então, acontece. E aquilo ali vai gerando, reforçando esse seu medo. É como se a gente estivesse criando um bichinho na nossa infância. Vários bichinhos. E de acordo com o que a gente vai passando nessa situação, do nosso decorrer da nossa vida, esse bichinho a gente vai alimentando. Eu vou alimentando o bichinho que eu tenho medo de vaca. O bichinho que eu tenho medo com os relacionamentos. O bichinho que eu tenho medo da morte. O bichinho que eu tenho medo de sofrer um acidente de carro. O bichinho que eu tenho medo de morrer sozinha. O bichinho que meus pais se separaram e eu também não encontro um relacionamento concreto. Então, esses bichinhos,
de todas essas situações são várias áreas da nossa vida. E esses bichinhos vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando. E quando a gente chega num período X da nossa vida, esse bichinho já não é mais um bichinho, virou um bichão. E talvez chega nessa hora, que é na hora que a gente trava. Não tem um período X da sua vida que eu vou falar assim, você vai travar. Pode ser na infância, pode ser na adolescência, pode ser na fase adulta. Não tem um período. Mas de tantas situações, uma hora a gente acaba travando, sim. Vamos ver se tem mais uma pergunta para eu dar sequência. Sim, Tem na minha infância Joyce. correu... A Joyce está perguntando aí. Meu passou Ah. aqui, Marcelo. Como se trata a síndrome do pânico? A síndrome do pânico, nada mais, eu tenho certeza que ela tem ligações com a ansiedade também. Como eu falei um pouquinho aqui na live, não sei se você assistiu, mas ela vai ficar gravada, aí a Marina vai gravar, vai colocar aí no Instagram dela, depois eu vou colocar no meu Instagram também, para vocês que perderam esse comecinho. Mas a síndrome do pânico nada mais é que o medo de ter medo. Eu posso ter certeza para você que se você está com uma dor no dedão da sua unha, você não sai de casa por causa da dor desse dedão. Porque você já acha que essa dor desse dedão já vai acontecer alguma coisa com você na rua. A pessoa que tem síndrome do pânico, ela tem medo de sair de casa, às vezes ela tem medo de falar com pessoas, às vezes ela tem medo de se aparecer, às vezes ela tem medo de se mostrar, ela tem medo da morte, ela tem medo de situações, de passar vergonha. O medo de ter medo. Só de eu fazer você pensar no medo, você já fica com medo e aquilo ali já te dá uma sudorese, já te dá uma taquicardia. Então, como vamos falar assim, o tratamento disso? É pegar todas essas situações, essas sensações. Porque o que é a síndrome do pânico? Você tem um sentimento quando você tem a síndrome do pânico. E quando você tem a síndrome do pânico, o que você tem? Ah, Marcelo, eu tenho medo. Então a gente acaba trabalhando esse medo. E esse medo é do quê? Em quais situações que você tem esse medo? E é isso que a gente acaba trabalhando. Se vocês têm mais dúvidas, é lógico que às vezes a live acaba acabando, que não sei se é 1 hora, mas pode fazer perguntas lá no meu direct. Eu sou enorme prazer de responder. Pode fazer até perguntas para a Marina. A gente Sim. conversa aí, a gente responde junto. E uma coisa que eu adoro é conversar e falar sobre transtorno. Então é comigo mesmo. Muito bom. Tônia, esclarecimentos maravilhosos. A Liz falou, sim, na minha infância, correu atrás mesmo. E eu entro em desespero. Doutora Marina sabe disso, tá vendo? Não é coincidência, são situações que a gente viveu. E quando a gente vai fazer um tratamento, a gente muda essa percepção desse trauma. Vamos dizer, por isso que eu falo, para a Liz é um trauma. Se eu falar para ela imaginar que tem uma vaca correndo atrás dela, tenho certeza que se bobear ela até sai da live aqui. Porque ela vai começar... Então, Tá vendo a ela vai... vaca? Então ela já vai ter um ataque cardíaco com isso. Porque é um trauma que ela tem. Num tratamento a gente acaba trabalhando esse trauma. A gente acaba ressignificando, mudando essa percepção, trocando o sentimento, trocando a percepção e diminuindo esse sentimento que ela sente que é elevado. A Raquel tem o pânico de público, pessoas me observando, as mãos suas, tá vendo? É o medo de querer se expor. Às vezes isso pode estar interligado com uma fobia social. Então, por quê? Porque vamos dizer que na sua infância, lá atrás, você sofreu bullying. Talvez você fez uma apresentação na escola, na faculdade, e pessoas tiraram sarro da tua cara. A própria pessoa falou, nossa, você não foi bem. E um amiguinho ali tirou sarro. E aquilo ali virou um trauma para você. E hoje, mesmo na sua fase adulta, mesmo formada, mesmo já tendo experiência, você vai fazer uma reunião e você não consegue. Porque a sua mente ela já dispara feedbacks, ela já dispara imagens, já dispara vozes, já dispara situações, talvez de lá da sua infância, daquela pessoa que tirou sarro da tua cara. Então, é isso, vamos falar assim, que a gente acaba trabalhando numa terapia. Isso eu posso falar nos meus atendimentos. Marcelo, Ali, oi, pode falar, Marina. Eu falo demais, tem hora que eu falo demais, pode falar aí. chame alguém para fazer uma indução,
para você Se usar as vocês quiserem, ferramentas para eles entenderem. o que eu vou fazer? Eu quero dar um presente. Vou falar no finalzinho da live que eu quero dar continuação para a gente terminar. Eu dar as 3 dicas e a gente terminar essa live. Mas eu quero falar aqui no final da live, as pessoas que até seguirem, os seus seguidores da Marina, os meus seguidores também, que talvez estão assistindo aqui a live, as pessoas que me seguirem, eu vou fazer um post e mandarem um direct para mim. Eu vou mandar uma indução para a pessoa poder ter uma tranquilidade, para ter esse controle da ansiedade. E vou mandar um áudio também para ela fazer um mindfulness, que eu vou explicar aqui agora também como que é isso. Mas eu só estou querendo responder as perguntas das pessoas aqui para não ficar sem deixar de responder, né? A Alice perguntou, a hipnoterapia pode me ajudar, doutor Marcelo, na compulsão alimentar? Sim. Mas pode ajudar sim. Pode ajudar sim. O que é a compulsão? A compulsão nada mais é que um prazer que você tinha no passado e que hoje você não tem mais. A compulsão alimentar, o alcoolismo, dependente químico, tabagismo, manias de colecionar coisas, manias de comprar coisas sem ter necessidade, é uma compulsão também. Então vamos dizer, às vezes você lembra quando tudo começou. E quando tudo começou, você, vamos falar assim, teve alguma situação que acabou desencadeando isso. Então, vou dar um exemplo até de um atendimento que eu fiz. Depois que o pai de uma cliente minha faleceu, ela desenvolveu compulsão em querer comprar coisas. Ela falou que tinha um guarda-roupa cheio com roupas com etiqueta. Ela só comprava, ela não pensava. Então, eu falei assim, aquilo ali era prazeroso para a pessoa, como o prazer de comer. É prazeroso comer. Então, hoje em dia, a gente brigou com o namorado, brigou com o marido, não quero nem saber, eu vou comer. Vou comer a caixa de chocolate. Eu fiquei estressado no serviço, eu vou comer. Vamos lá no barzinho lá, vamos lá no McDonald's. Ou você tá com um namorado novo? Então, vamos comemorar, vamos comer. Então, sabe, tudo é comer. Chega no Natal, vamos comer, vamos fazer um churrasco. É aniversário de alguém, vamos comer. É ano novo, vamos comer. Então, tudo é comer. E olha para você ver, de tantas situações, o que acaba sendo comer? Um momento de felicidade. E a gente acaba interligando, a nossa mente interliga com isso. Então, toda vez que eu vou comer, eu vou estar feliz. Então, no momento de uma tristeza sua, você fala, eu vou comer. Vou comer aquele lanche lá, uma batata frita, tomar refrigerante. E você se acha que está, vamos falar assim, se sentindo com prazer nesse momento. Então, a compulsão nada mais é uma troca. Por quê? Como que você acabou de falar, por que a pessoa que quando para de fumar, ela começa a engordar? Porque ela começa a comer mais. E não é porque ela parou de fumar, ela só trocou a compulsão dela. Então, por isso que ela começa a engordar. Ela troca... Você pode ver que a pessoa fica comendo chiclete, ou fica sempre mastigando alguma coisa, ou comendo um salgadinho, ou comendo um bar, ou comendo chocolate. Não é porque ela parou de fumar que ela está engordando, é porque ela trocou a compulsão. Então, isso acontece muito também. A Clau falou, eu quero, a Lília, eu quero, Oba, eu quero. Que bom que vocês estão gostando da live. Eu necessito muito. Como não tem mais perguntas, eu vou dar continuidade aqui. Pode falar, Marília, quiser falar alguma coisa, pode me interromper, por favor. Se deixar, eu fico falando o dia inteiro aqui. Marcelo. Pode continuar, tá bom. Teve uma moça que me perguntou aqui, a hipnose debilita a mente? Há perigo? Não. Não debilita porque a hipnose nada mais é que um estado que a gente fica todos os dias. Eu posso dar um exemplo. A gente vê um filme de drama, a gente fica triste, a gente chora. A gente vê um filme de comédia, a gente dá risada. A gente vê um filme de terror, um filme de suspense, aí a gente escuta aquele barulhinho lá na cozinha, a gente morre de medo. A gente desliga a televisão e vai dormir. Então o que é isso? A hipnose nada mais é
que foco, concentração e imaginação. Você está vendo um filme, você está em foco, está assistindo o filme. Você vê aquele filme, aquela mulher falando para aquela criança alguma situação ali que eles estão vivendo, e você imagina, foco, concentração e imaginação. Você imagina que aquela mulher é a sua mãe, e você imagina que aquela criança é você, e você chora por causa disso. Você chora por, de repente, a criança lá viu a mãe morrer. Aí você, por você também não ter a mãe, ou por você ter a mãe, você imagina você ficar sem mãe, e como que é triste aquilo, e você chora também. Então, o que que é? É o foco, a concentração e a imaginação. Eu posso falar para vocês, eu tenho uma caneta Bic aqui, ó, uma caneta Bic preta. Vocês estão vendo uma caneta Bic preta. Se eu falar para vocês, fechem os olhos e imaginem essa caneta Bic preta. Eu tenho certeza que vocês conseguem imaginar que a caneta Bic preta tem a carcaça dela transparente, que ela tem a tampinha preta, que ela tem esse furinho aqui, ó. Tenho certeza que vocês vão imaginar todos esses formatos da caneta. Então, quando vocês... A nossa mente, ela não sabe o que é real. Então, quando eu estou com os olhos abertos e imagino essa caneta, a sua mente está acreditando nisso. E quando você fecha os olhos e imagina a caneta, ela também acredita. Por que quando você sonha que você está correndo e você acorda do nada, cansado? Por que você acha que você acorda cansado? Porque o seu sonho é uma realidade para sua mente. Porque quando você sonha que você está caindo, aí você acorda, abre os olhos e está até meio cansado, está assustado. Porque a sua mente achou que aquilo ali é realidade. Então a nossa mente, ela não sabe o que é real. Se é o que a gente está vendo, ou é porque a gente está imaginando. E é por isso que a hipnoterapia acaba funcionando. Mais alguma pergunta, Marina? Não. A menina perguntou aqui se o relaxamento, todas as vezes que faz o relaxamento, a pessoa dorme ou não? Isso a gente, um exemplo, para o profissional, a gente tem que ficar bastante atento, porque às vezes, dependendo, a hipnose ela tem vários graus. Então a gente tem que manter o cliente em um grau, certo? Se ele elevar esse grau, às vezes ele acaba dormindo. Ele acaba passando desse estado hipnótico. E às vezes acaba não tendo efeito nenhum. Então isso é importante a gente ficar atento para o profissional. Agora, para o cliente ele não vai dormir. Só se ele relaxar muito, aprofundar muito, aí às vezes ele acaba dormindo. Mas isso daí o profissional ele acaba percebendo. Porque você vai estar conversando com o profissional na hora de um tratamento, na hora da terapia em si. Por isso que eu falo, não vai dormir, não vai ficar inconsciente, não vai perder a memória, as suas memórias estão tudo na sua mente. Mais alguma pergunta? Você quer trabalhar com alguém aí, Marcelo? Então, eu vou dar continuidade aqui. A gente pode fazer isso, ou até se você tiver o tempo, a gente pode fazer isso numa outra... Eu tenho mais 30 minutos. Tá bom. Aí a gente pode fazer... Se der tempo, a gente faz hoje. Se não der, a gente pode fazer até numa outra live. Tá. Mas eu vou dar continuidade aqui para o pessoal entender. E eu vou querer te dar essas 3 dicas para ter esse controle da ansiedade. Então, como prometido, eu vou falar sobre essas 3 dicas da ansiedade, que são mecanismos básicos pelos quais a gente consegue reprogramar, reconectar o nosso cérebro. E essas 3 maneiras que eu posso reconectar o meu cérebro vão ser com auto-hipnose, mindfulness, que são exercícios para ficar no presente, no aqui e no agora. E o terceiro é exercícios diretamente no corpo. Porque quando a pessoa está numa crise de ansiedade, o principal que às vezes afeta é o corpo. Porque o nosso corpo acaba mandando até os nossos neurotransmissores, nossa adrenalina acaba aumentando e o nosso corpo às vezes precisa queimar aquilo. E é por isso que às vezes a gente trava, entra na luta ou fuga. Então, primeiro a gente precisa entender qual a diferença entre a hipnose e o mindfulness. E depois eu vou falar
como que esses exercícios podem ajudar a agir no nosso corpo. O Mindfulness, é uma meditação, que é eu ficar presente no aqui e no agora. Quando eu falo para você, e eu estou aqui agora, e eu estou preocupado com você, com o que eu estou falando, mas quando eu começo a imaginar o que eu vou fazer amanhã, o que eu fiz ontem, as minhas emoções, eu saio do aqui e agora e vou para dentro de mim. Então, explicando novamente, quando a gente está conversando, eu estou aqui na live, vocês estão prestando atenção do que está acontecendo, como que está funcionando, como é um tratamento, como é a ansiedade. A gente está no aqui e agora. Agora, se eu estou pensando, eu estou assistindo a live aqui, estou pensando, nossa, mas amanhã eu tenho que pagar lá o IPVA. Amanhã eu tenho que pagar a conta de luz. Nossa, amanhã eu tenho que atender um cliente chato lá. Nossa, amanhã eu tenho que levar meu filho na escola e tem a pandemia e tem não sei o quê. Aí você já não está no aqui e agora. Então, o Mindfulness é para você estar presente no aqui e no agora. Então, e os pensamentos de amanhã, de ontem, os pensamentos do futuro ou do passado, que não é o do presente. Então, isso que eu quero que vocês entendam. A meditação é eu ficar no aqui e no agora. Então, quando eu saio do aqui e do agora e vou para dentro desses pensamentos, a gente acaba liberando essa ansiedade também. Então, para falar a diferença de mindfulness e meditação para a auto-hipnose, eu tenho que criar uma distinção. No inglês, a gente acaba chamando de uptime e downtime. O uptime é o estar aqui, o presente, o conversando com você, eu sentir o meu pé no chão, eu sentir na palma da minha mão, eu sentir a minha respiração. Então, eu estou vivendo o presente. Isso é o uptime. O downtime é um mergulho no meu pensamento. Eu vou para dentro. Eu vivo uma realidade subjetiva, uma realidade que não existe. E é por isso que a gente acaba tendo essa ansiedade generalizada. Porque nada mais que são os pensamentos, essa realidade subjetiva que eu fico tendo no meu dia a dia, que não é real. Eu gosto de falar que a hipnose, ela trata problemas imaginários. Que, se você for ver, são problemas que não são reais. A pessoa, às vezes, ela tem um medo absurdo. Vamos pegar, eu acho que foi a Liz que falou, sobre o medo da vaca. Talvez, o que uma vaca pode fazer com a gente? O que seria o pior de uma vaca poder fazer com a gente? Só que a gente imagina várias coisas. Sei lá, ela pode ficar me atropelando até eu morrer, ela pode me dar uma chifrada, ela pode cair em cima de mim. Mas será que a gente já ouviu alguma situação? Vaca matou proprietário pisoteada. Vaca matou proprietário a chifradas no meio da cerca. Não existe, vamos falar assim. Sei lá, pode até acontecer, mas é o quê? Um caso em tantos bilhões? Então, a gente tem que ver essa realidade que não existe e ver se realmente ela existe. Então, quando a gente está vendo um filme no cinema e você se emociona, você sai da sala do cinema e entrou dentro do filme. Apesar do filme não estar acontecendo no aqui e no agora, você começou uma realidade subjetiva. Uma realidade que não existe. Então, falou de viver uma realidade subjetiva, uma visualização. Tudo isso é downtime. É mergulhar nos próprios pensamentos. Entrar em uma realidade subjetiva. E, no entanto, falou em estar no presente, no aqui e agora, não tem pensamento. O que tem é o aqui e o agora. É minha respiração, é minha sensação, essa que eu posso falar para você, é a principal diferença entre a auto-hipnose e a meditação mindfulness. Então, na auto-hipnose, eu vou criar uma visualização. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, eu vou imaginar uma outra situação. Eu vou pensar nos meus objetivos, no que eu vou fazer amanhã,
Talvez eu pense no que eu fiz no passado. Na auto-hipnose, eu faço uma viagem no tempo. Eu altero a minha realidade. No Mindfulness, eu vivo o presente. O aqui e o agora. Os pensamentos só passam e eles vão surgir. Mas eu nem dou bola para eles. Eu só me preocupo em ficar no presente, no aqui e no agora. Será que quando a gente está de férias, e a gente vai para aquela praça, para a praia, e a gente fica lá na areia, curtindo a areia. Imagina aí agora você mesmo, sentado aí assim, ó. Se quiser até fechar os olhos, pode fechar. Mas imagina aí você com os olhos fechados. Se você gosta de praia, às vezes a pessoa não gosta de praia, né? Então, mas imagine então num lugar que você adora. Que seja uma praia, que seja um rio, que seja uma rede, que seja num sítio, que seja num resort. Imagina num lugar confortável. Imagine esse lugar, se é numa praia, imagine o som da praia. Talvez você sente o cheiro da maresia. Se você está na natureza, você sente o canto dos pássaros. Talvez você escute lá no finalzinho um barulho do rio, o barulho da chuva. Então tudo isso a gente pode fazer com a auto-hipnose. E de repente você fez isso, tudo isso que eu falei para você imaginar, e você falou assim, nossa Marcelo, como é bom. Nossa, eu lembrei de uma viagem que eu fiz há 4, 5 anos atrás. Isso é uma auto-hipnose. É uma hipnose também. E eu não entrei na sua mente. E eu não obriguei a você pensar dessa maneira, mas você se permitiu. E é isso que é um tratamento também. Então, esses pensamentos, a gente acaba criando eles. E é porque que é tão importante criar essa distinção entre o presente, no aqui e agora, e mergulhar nos meus pensamentos. Muitos dos nossos pensamentos, muitos dos nossos problemas vão surgir por pensamentos intrusivos. Por exemplo, eu descubro que amanhã eu tenho uma reunião de emprego e eu fico nervoso. E o meu pensamento gerando ansiedade. Mas o meu pensamento está disparando a minha ansiedade. E eu faço uma auto-hipnose e isso pode aumentar a minha ansiedade. Será que vocês conseguiram entender? Então, vamos lá novamente. Eu tenho uma entrevista de emprego amanhã. Então eu fico imaginando como que vai ser. E eu preciso acordar cedo. E eu preciso vestir tal roupa. E se o chefe não gostar de mim? E se eu gaguejar? E se eu não souber falar? Esse é o seu pensamento. É o pensamento intrusivo que a gente acaba falando. É os flashbacks. Por causa de situações que a gente já viveu. Talvez você fez uma entrevista de emprego e não foi bem. E por causa daquela entrevista, você só reforçou o seu bicho. Você só reforçou o seu bicho, que hoje ele já não é mais um bichinho. Só que aí não tem envolvimento somente com a ansiedade. Tem envolvimento com uma baixa autoestima. Tem envolvimento com uma insegurança. Tem um envolvimento com um medo. Tem envolvimento com situações que você já passou e vivenciou que não foram positivas. Então, aquilo ali é uma soma, é um conjunto de coisas. Por isso que eu falo, a pessoa que tem ansiedade, não é só a ansiedade que está atrapalhando ela. A pessoa que tem a síndrome do pânico, não é só a síndrome do pânico que está atrapalhando ela. A pessoa que tem um toque, que tem uma compulsão alimentar, não é só isso. Existem outros problemas que está relacionado ao problema principal que o cliente acaba trazendo para a gente. O problema que a pessoa acha que ela tem. Eu posso falar que 99% dos casos que eu atendo, o cliente ele traz o problema, mas não é o problema. Não é a causa raiz do problema. E é por isso que a gente faz, a Marina sabe muito bem disso, é por isso que a gente faz uma anamnese, que é perguntas e respostas. Porque você precisa conhecer o cliente. Precisa saber como ele pensa. Então a gente tem que começar a perceber isso. Então se eu vou fazer essa entrevista de emprego, se eu fizer uma auto-hipnose, eu não vou conseguir ter essa tranquilidade. Porque a auto-hipnose ela vai levar eu num pensamento futuro também. E o que você... Se você tem um conflito na sua mente,
Ele está aqui, o conflito, que você não vai conseguir, que você não vai ter uma reunião bem sucedida, que você não vai ter o sucesso da sua reunião, que você não vai ter uma entrevista, vai gaguejar, tem medo, está com inseguro, que o chefe não vai gostar de você. Como que você vai conseguir fazer uma auto-hipnose, ter o sucesso, falando direito, sem gaguejar, sem medo, querendo conquistar o seu chefe? Acaba tendo um atrito, e é por isso que não dá certo. Sim, então, eu sempre falo, Marcelo, eu sempre falo com meus pacientes que é a receita do bolo, entende? Para você chegar numa auto-hipnose, você precisa fazer a receita do bolo. Você não pode fazer um bolo se você não tem um item. Você tem que ter todos os itens junto para depois virar um bolo, né? Então, não tem como a pessoa chegar num bolo pronto sem ela ainda não fazer a massa. Uhum. Aliás, comprar o material para ter tudo ali pronto para fazer o bolo. Então, assim, muitas pessoas acham que um tratamento só vai ajudar, e tem casos que não. Tem casos que ajudam, que o paciente ele fica tranquilo, e tem casos que demoram um pouco mais. Né? Sim, tem que ser cada trabalhado aos poucos. Cada um pensa de um jeito. Isso. Você falando nisso, eu posso dar... Pode falar, pode falar. O cliente, ele traz ali várias questões. Então, vai sendo trabalhado aos poucos. Então, não é mágica, igual a menina me perguntou, é mágica, é assim? Não, não é mágica. É um tratamento. É um tratamento como um tratamento de clínica médica. Então, o que acontece? As pessoas, muitas vezes, o terapeuta, o profissional, ele traz muita teoria. Então, tem que trazer a prática. Tem que entender, o paciente ele tem que entender o que é a terapia. Que não é mágica, que não é milagre, que não é aquela hipnose de palco. Então, o que acontece? A pessoa já fica aflita quando fala que vai fazer uma sessão de hipnose. Então, assim, eu nunca falo para fazer uma sessão direta de hipnose. Assim, a gente vai trabalhar as ferramentas necessárias, né? Então, assim, o cliente, ele tem que entender que muitas vezes não é de uma vez, né? Aí, qual que é seu olhar nisso aí? É importante a pessoa perceber que, como você falou, não é milagre. Isso não é só na hipnose, é qualquer tratamento. Sim. E as pessoas, às vezes, elas não vê quanto tempo que ela carrega um trauma para ela querer resolver assim, para ontem. Sim. Aí que eu falo que é a permissão. Às vezes uma pessoa ela chega para mim e fala assim, Marcelo, com uma sessão só resolve? Eu falo para ela assim, depende do que você quer ser trabalhado, pode resolver. Mas dependendo, não. Não tem como eu falar assim, igual o meu método de trabalho, eu trabalho entre 3 a 5 sessões. Também. Eu tenho um pacote de 3 e 5 sessões. Aí o cliente fala, Marcelo, quantas sessões você acha necessário para mim? Eu mesmo não obrigo o cliente nenhum meu. Ó, para você 3 sessões, ó, para você 5. Eu deixo o cliente à vontade a escolher. Uma coisa que eu gosto de falar é que problema todo mundo tem. E sessão nunca sobra. Porque o cliente, quando você resolve o problema em uma sessão, na próxima sessão ele não vai trazer esse mesmo problema. Ele vai trazer um outro problema. Sim. E na outra sessão ele vai trazer um outro problema. Então é como se fosse uma limpeza. Porque a gente existe várias áreas na nossa vida. É a área no profissional, é a área com a família, é a área de relacionamento de marido e mulher, com filho, com amigos, no emprego, no social. Então, a gente tem experiências em várias áreas. E às vezes essa limpeza que eu falo, o cliente vai trazendo em várias áreas. Ah, Marcelo, eu tenho problema com a minha mãe. Ah, Marcelo, eu tô com problema no meu relacionamento. Ah, Marcelo, eu tô com problema profissional. Ah, Marcelo, eu tô com problema, eu não consigo mais ficar perto das pessoas. Ah, Marcelo, só da pessoa chegar perto, eu não consigo nem que a pessoa me toca. Existem casos assim. Então, cada um vai ter uma maneira, cada um vai ter uma percepção. Isso é a permissão. Será que a pessoa que escolhe uma sessão e a pessoa que escolhe 3 ou 5 sessões, quem que está sendo mais permissível ao tratamento?
A pessoa que escolheu uma ou a pessoa que escolheu 3 ou 5? Então, tudo é você se permitir o tratamento. Se você querer a sua melhora. Então, como a Alice, eu acho que foi a Alice que perguntou, como escolher o profissional, conversa com o profissional, tira suas dúvidas, procure. Hoje tem muito na internet, você procura sobre o profissional. Vê os resultados dele, vê o que os outros clientes falam. Hoje em dia é muito fácil. Hoje em dia, se tiver algum profissional ruim em qualquer área, a pessoa mete o pau. Agora, se tiver o profissional de sucesso, você pode ver que às vezes ele nem tem muito comentário, porque é mais fácil. Olha a nossa mente de novo, no negativo. É mais fácil ter a pessoa falando mal de você do que falando bem. E acontece, eu mesmo tenho. Eu mesmo tenho clientes que atendo, e às vezes os clientes não fazem depoimentos. Mesmo eu peço uma vez só, eu não insisto, eu não forço ninguém a fazer depoimento. Eu falo para o cliente, se você puder fazer para mim um depoimento, eu agradeço muito. Porque acaba me ajudando com os novos clientes. Então fale como foi a sua experiência também. Se ele quiser fazer, beleza. Se não quiser fazer, tudo bem. Mas é um outro assunto, é a constelação, que igual a Marina sabe também, né? Olha o equilíbrio, né? O equilíbrio, às vezes o cliente só sabe receber, né? Não sabe dar também. E ele fica nesse desequilíbrio, fica fora desse equilíbrio. Pois é, mas então, muitas vezes também, Marcelo, o profissional, o cliente esquece que o profissional também é um ser humano, que ele também tem as quedas. E muitas vezes, como uma cliente me disse, aquele profissional que fica escondido é porque ele não tem valor na mídia? Não, muitas vezes é igual você falou. Sempre. É igual você falou, que aquilo que é bom não se fala, mas sim o que é ruim é o que é falado. Né? Então, assim, a gente não está caçando méritos, mas a gente quer a melhora do paciente, sim. Sim. Eu mesmo entrei na mídia agora, então, quer dizer, eu tenho inúmeros pacientes, mas eu nunca pedi depoimento de ninguém para falar do meu trabalho. Mas eu sei os pacientes que eu tenho e a melhora deles. E isso é que edifica o profissional. Né? Então, eu estou vindo para a mídia agora. Foi tão bom conhecer você, né, Marcelo? Foi bom nossa Obrigado, amizade. Prazer é meu. Então, assim, mas a mídia é boa porque a gente vai conhecendo, ampliando, né, a nossa visão, os nossos relacionamentos. Então, eu sempre falo para o pessoal, procura aquilo que é prioridade na sua vida. Não ficar procurando coisas que depois vai frustrar. Porque, às vezes, a procura de um profissional na mídia, a pessoa vai ficar frustrada, ela vai ficar pior. Então, ela tem que saber onde ela trabalha, onde ela mexe, para poder estar edificando a vida dela também. Né? Por isso que é bom o conversar, o comunicar com as pessoas certas também. Uhum. Só responder uma pergunta aqui da Vitalina. O profissional pode induzir situações para o paciente. Tipo, a pessoa não se sente amada. Ela pode sair já acreditando que ela é uma pessoa amada no mundo? Eu posso falar para você, em vez de você querer sair acreditando que está sendo amada, não é melhor trabalhar a percepção que você tem que não é amada? Olha aí, é uma pergunta para você se pensar. Então, às vezes, a gente só vê um caminho. E eu posso dizer para vocês que existem milhões de possibilidades. Então, vê aí, Vitalina. Se você não acha melhor querer trabalhar essa percepção que ninguém te ama. Será que ninguém te ama mesmo? Será que seu pai não te ama? Sua mãe não te ama? Ou seu irmão, um tio, o vizinho, um amigo? Então, com certeza, alguém te ama. Então, você não tem essa percepção que você não é amado. Agora, se você fala para mim que é nos relacionamentos, e qual que é a percepção que você tem? Por que você acha que você não é amada nos seus relacionamentos? Talvez é porque você não foi valorizada? E o que é esse não ser valorizada para você? Será que você teve experiências negativas em relacionamentos? Será que seus pais são separados? E você tem uma percepção que, talvez inconscientemente, de que por seus pais ser separados, e aí hoje a sua mãe fala, vamos dizer, ou falava, que é melhor ficar sozinha do que mal acompanhada, e seu pai também fala
que é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado, isso você pensa inconscientemente que é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Olha para você ver como que é a nossa mente. Sim. Então, deixa eu terminar, senão eu não quero terminar a live sem terminar de fazer essa explicação rapidinho. Então, a auto-hipnose, ela não vai ajudar para pessoas que têm algum compromisso futuro, como eu falei da entrevista de emprego, e você vai fazer essa auto-hipnose para querer diminuir essa ansiedade. Por quê? Ela pode aumentar, porque eu posso perder o controle desse pensamento que eu estou mergulhando, então muitas vezes o melhor é não ter esse pensamento. E a Mindfulness funciona muito bem para isso. Ela interrompe esse pensamento. Então eu estou pensando, vamos dizer, eu estou pensando no chefe lá da entrevista que não vai dar certo, tal. O que é Mindfulness que eu falei para vocês? É o estar no aqui e no agora. Então, você para desse pensamento. Vamos dizer que você está na cama, querendo dormir, e você está com esse pensamento do chefe, porque você não está conseguindo dormir. Então eu vou fazer uma Mindfulness. Coloco uma musiquinha, um som, começo a pensar e ver a minha respiração, como que a minha respiração tá. Fico imaginando que tem uma fumacinha e eu estou inspirando ela, e soltando, e enchendo meus pulmões de ar. Olha o que é isso. É o aqui e o agora. É o que você está fazendo. Então, o Mindfulness funciona muito bem para isso. Ela interrompe o pensamento, porque o pensamento gera o ciclo que se retroalimenta. É um ciclo vicioso. Você quer dormir e você pensa e não consegue. Você quer dormir e você pensa e não consegue. Você quer dormir e você pensa e não consegue. E quando você vai pensar, quando você vai ver, já passou 1, 2, 3, 4 horas e já está na hora de você acordar para você fazer essa entrevista. Então, ela interrompe esse pensamento. E por que o pensamento gera o ciclo que se retroalimenta, como eu falei. Por exemplo, vamos supor que eu fui num churrasco e senti uma crise de pânico. E ela foi disparada. A forma, aparentemente, assim, do nada. Por algum motivo, eu começo a ter uma reação de luta ou fuga. Um congelamento. E meu sistema nervoso simpático dispara. Adrenalina, energia, cortisol pode... para poder... Cortisol começa a disparar. Adrenalina, o cortisol ele dispara para eu querer fazer alguma coisa. Só que não tem nada, não está acontecendo nada. E eu só fico com aquela palpitação forte, a pressão sanguínea aumentando, a respiração hiperventilando. Aí, como o meu corpo disparou de forma inconsciente toda essa sintomatologia, os meus pensamentos começam a se alimentar. Aí eu começo a pensar, poxa vida, eu vou morrer. Eu vou morrer agora. Nossa, eu não posso ir no churrasco. Quando eu sair da casa, eu vou ter uma síndrome do pânico. E esse pensamento vai gerar mais reações fisiológicas e fica um loop que se realimentam e se retroalimentam o tempo todo. E a Mindfulness consegue interromper esse loop no pensamento. Então o pensamento para na mesma hora. Mas é preciso também cuidar do corpo. Por isso que tem esse terceiro item, que é os exercícios diretamente no corpo. Então, se você está numa crise de ansiedade, um pensamento que não consegue fazer nada, você tem que agir diretamente no corpo. Aí que vão surgir os exercícios, por exemplo. Eu diminuo os sinais de ansiedade no meu corpo e se eu faço um relaxamento muscular, eu diminuo a sensação de ansiedade no meu corpo. E eu faço uma atividade física, até mesmo durante a crise. Eu decido fazer uma caminhada leve. Então, durante essa crise de ansiedade, eu gasto a energia que está sendo produzida nessa luta ou fuga. Então, observe que muitas vezes eu tenho que agir diretamente no corpo. Porque a gente tem essa sensação no corpo. A sudorese, a taquicardia, o desespero, o medo, as sensações, o psicológico, vem no corpo. Aí tem a vantagem que a meditação, que a auto-hipnose, muitas vezes, vai ter na prática. A prática da meditação, frequentemente, é associada com o exercício respiratório. Isso. Então acaba, de uma certa medida, a Mindfulness, que é a meditação.
está aí presente no aqui e no agora. Também trabalha um pouco diretamente no corpo. Então, para que... Eu vou dar... Essa é as 3 dicas. A auto-hipnose, a mindfulness e os exercícios. Então, eu sei que eu falo pra caramba. Marcelo. Oi. Isso é muito importante também. A pessoa, às vezes, está no trabalho, está em algum lugar. A autorrespiração, aquela que segura no nariz, conta até 10, segura. Isso faz o movimento do oxigênio no corpo. É muito importante a pessoa. Muitas pessoas não sabem respirar, elas entalam com o ar. Né? Na verdade, então, as pessoas só sabem fazer isso, né? Ó. Só fica respirando assim. Segurar o ar e deixar ele trabalhar, depois soltar. É importante. Eu falo isso para os meus clientes. É importante fazer a respiração profunda com o nariz. Segurar. Segura um pouco a respiração e solta pela boca. Procurar fazer essa respiração durante o dia. Eu falo para você, não queria alongar, mas eu vou fazer uma breve explicação sobre essa respiração, porque a nossa mente tem o nosso neurônio e uma cauda. Neurônio, cauda, e milhões e bilhões e trilhões de neurônio. E entre a cauda e o neurônio, ele produz neurotransmissores. E esses neurotransmissores é o serotonina, dopamina, ocitocina, noradrenalina, adrenalina. Então, quando a gente está no nível abaixo desses 50%, deixa eu colocar meu telefone para carregar aqui, que eu acho que ele deu uma... Aqui. Então, quando a gente entra... Calma aí que eu caí aqui um pouquinho. Quando a gente entra... Calma aí. Esses neurônios, quando a gente tem que ficar sempre no equilíbrio de 50%. E quando ele não está nesse equilíbrio de 50%, os nossos neurônios, vamos falar assim, a alta desses neurotransmissores, a gente acaba tendo algum tipo de transtorno. Eu tô querendo arrumar aqui, mas tá difícil. Cai não. Calma aí. Aí. Então, gente, quando a gente está com uma alta de serotonina, a gente fica muito eufórico. Quando a gente está numa baixa de dopamina, a gente fica com uma depressão. Quando a gente está com uma alta de serotonina, uma alta de dopamina, a gente fica com aquele ar de apaixonado. Tudo tá bom. Quando a gente tem uma alta de noradrenalina, uma alta de adrenalina, a gente está com aquela sensação de luta ou fuga. Então a respiração ela vai ajudar a ter esse controle de 50% desses neurotransmissores. Então, e por isso que a respiração é muito importante na nossa vida. E para não querer alongar, pode fazer a pergunta aí, Gustavo, que eu respondo. Ou a Marina responde. Mas para não ficar muito longa, eu sei que a Marina também vai ter os compromissos dela, para quem for meu seguidor, eu vou fazer um post logo depois que... Pode fazer, Gustavo. Eu vou fazer um post logo quando terminar essa live. E a pessoa que for meu seguidor e mandar um direct para mim, falando, eu quero ter o controle da ansiedade. Essa semana eu vou gravar uma auto-hipnose e vou gravar uma mindfulness para você ter o controle dessa crise de ansiedade. Para poder te ajudar a mexer um pouquinho nos seus pensamentos antes da crise. E a auto-hipnose antes da crise funciona muito bem. Então eu gravarei esse áudio para você e depois você manda. Escreve lá no post. Ou manda aí no post lá da Marília também. Como foi essa live. O que você... Se tem alguma dúvida. O que te ajudou nessa live. Então, deixa eu escrever aqui meu Insta. O da Marina aí, se a Marina quiser escrever também, apesar que já está fazendo no dela, é psicanalista.marina.
Sim. O meu eu vou escrever aqui, ó. Hipnoterapeuta _ Marcelo. Aqui, ó, hipnoterapeuta _ Marcelo. Mas eu acho que se você conseguir, acho que logo aqui em cima, aqui assim, ó, na parte de cima, vai ter meu nome ali, é só você clicar ali meu nome também. E antes da gente terminar, eu queria agradecer a Marina por ter recebido esse convite de fazer essa live aqui no Instagram dela. Às vezes eu gosto de falar sobre transtorno, eu gosto de falar sobre como a nossa mente funciona. Essa parte de neurociência é uma paixão que eu tenho, eu acho muito importante, e a gente acaba não sabendo sobre tantas coisas como a nossa mente funciona. Então, eu só tenho a agradecer. Gratidão, Marina. Muito obrigado pelo convite. Gratidão e muito obrigado por todos que assistiram a live. Pode falar, Marina. Eu agradeço muito, Marcelo. Eu creio que foi de muita contribuição na vida de todos. Eu acho que todos conseguiram pegar uma mensagem. Foi muito importante essa live. Porque, assim, é através que eu acho que dessas lives é que o povo está conseguindo entender o trabalho que a gente faz, Marcelo. Porque muitas vezes a pessoa tem medo de... Eu trabalho com uma parte de 20 até 50 anos, e muitos jovens, eles têm medo da hipnoterapia. Então, assim, é muito importante a gente estar falando para as pessoas entenderem, abrir a mente, a visão daquilo que é uma terapia. Não só a hipnose, mas como todas, né? Então, assim, muitas pessoas não assistem uma live porque diz que demora muito, né? As pessoas hoje estão muito imediatistas, mas é através das lives que a pessoa vai entendendo e compreendendo a terapia. Eu só tenho a agradecer, viu, Marcelo? Gratidão. Eu que agradeço. E o que você falou faz todo sentido. Tudo que você falou é a permissão. Se a pessoa ela já não se permite para querer assistir um conteúdo importante para ela, imagine num tratamento. Sim. É a permissão. O segredo da permissão é tudo. Tem que mandar qual frase mesmo no seu direct. No meu direct, manda lá, eu quero ter o controle da ansiedade. Que eu vou mandar para você, vou gravar essa semana. Talvez até sexta eu mande. Vou gravar para você uma mindfulness e vou gravar uma auto-hipnose para você ter o controle dessa ansiedade. Eu estou esperando o Gustavo. O Gustavo falou que ia fazer uma pergunta. Cadê você, Gustavo? Sumiu. Se... Ele manda lá no seu direct. Ele manda lá no meu direct, eu mando no seu direct aí e a gente vai conversando. E quem tiver alguma outra pergunta, qualquer pergunta, pode mandar direct aí para Marina, para mim, que eu vou ter o enorme prazer de poder responder para todos vocês. Eu também. Então, estou às muito ordens obrigado. para responder também. Agradeço a todos, viu? A oportunidade da gente estar junto, né, Marcela? A gente vai fazer outras lives juntos, sim. Vamos, né? pode convidar que eu venho sim. Então, assim, agradeço muito a você, a disponibilidade de estar com a gente aqui nessa tarde maravilhosa. Gratidão eterna, Marcelo. Gratidão a todos que aqui vieram contribuir para que esse dia nosso fosse, essa tarde fosse maravilhosa. Produtiva. Tá bom. Muito obrigado. Gratidão. Tá bom. Tchau para todos vocês.